Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, nós finalmente chegamos aqui nessa primeira leitura desse novo livro que faz parte de um projeto de leitura incrível dos meus amigos lá no Spotify. São pessoas que fazem já essas leituras informais, comentadas, até mais tempo do que eu sou o caçula. E lá no nosso grupo no Telegram, a gente sempre organiza uma leitura, né? Pelo menos um por mês ali, uma leitura conjunta. E esse mês de abril, nós organizamos as leituras dos livros da Agatha Christie, né? Uma das maiores leitoras da história, né? A mãe do suspense criminal. Ela é sensacional. Vou confessar para vocês que eu nunca tinha lido um livro dela, de verdade. Nunca tinha lido um livro dela, mas eu conhecia os filmes e já conhecia a história delas. E lá no ensino fundamental, no meu nono ano, né? Antiga oitava série, quando eu terminei esse ciclo, né? Eu ganhei, né? Um box com três livros dela que eu acabei perdendo aí pela vida, né? Passado o tempo aí acabei perdendo. E fiquei muito triste por isso depois que eu comecei a ler de fato livros de suspense, né? Fiquei com muita vontade de ter esse livro, esse box em mãos ainda. Mas nós estamos iniciando hoje, né? Nós somos os últimos a iniciar, mas já temos muitas leituras feitas que você pode pesquisar aí no podcast, no Spotify que você vai ver. Mas para te facilitar, eu vou te falar aqui quais são, tá? Também é o nosso momento aí de indicação de outros podcasts. Estará na descrição desse episódio também, tá? Vou falar aqui, mas se você não quiser ficar pausando para ir buscar, tá aqui na descrição, aqui no Spotify, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui comigo, né? Eu vou ler aí para vocês o caso do Hotel Bertrand, da Agatha Christie. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre esse livro. Mas lá no podcast da Nara de Almeida, o podcast Café com Leitura, ela já leu e não sobrou nenhum. A Lívia Costa, do podcast Palavras no Fone, fez a leitura do misterioso caso de Styles. A Nívia, lá no podcast Palavras Entrelaçadas, leu Um Corpo na Biblioteca. A Carol Belardino, do Desbravando a Leitura, leu Elefantes Nunca Esquecem. A Grace Padácio, do podcast Meu Livros Falante, gente, eu comecei a ler esse livro com ela, ainda não terminei porque eu dei prioridade para outros que eu já tinha iniciado, mas eu vou terminar e vai ser ou o primeiro ou o segundo, né, dependendo aqui do tempo que a gente levar para ler esse daqui, livro da Agatha Christie que eu vou ler. As leituras da Grace são sensacionais, todos aqui são muito bons de verdade. Ela leu A Noite das Bruxas. A Luciane Peixe, lá do Leia Comigo Lu, leu E no Final a Morte. Dani Paiva, lá dos Leitores Ocultos, leu A Casa Torta. E a maravilhosa Lê Furquim, do podcast Dona Lê, leu A Casa do Penhasco, que vai ser o livro que eu vou ler depois que eu terminar esses dois aí. Tô chegando lá, viu, Lê? Daqui a pouquinho eu vou ler junto com ela esse livro. Mas, para falar aqui para vocês sobre esse livro, pessoal, o caso do Hotel Bertrand é um dos últimos livros que tem como detetive a Miss Marple. Miss Marple. Eu vou falar Miss Marple, tá, gente? Porque em inglês eu acho que é Murple, uma coisa assim, Murphy, mas eu vou falar Miss Marple, tá? E aí, pessoal, esse livro aqui, esse exemplar, eu ganhei de uma madrinha do meu casamento, que ela estava se desfazendo de alguns livros e ela me ofereceu alguns. A maioria não me interessou muito, e aí eu só ajudei ela a se desfazer levando para a biblioteca e tudo mais. Mas eu fiquei com alguns, e entre eles estava esse livro da Agatha Christie, o caso do Hotel Bertrand. E aí eu comecei a fazer a leitura desse livro, li 2 páginas, bem na semana que nos chamaram, né, para fazer essa leitura. Aí eu parei, né, só tinha lido 2 páginas, então não tinha lido nada praticamente. Parei e falei, não, eu vou ler então nessa leitura especial, vou ler esse livro do caso do Hotel Bertrand. Tá? E aí, pessoal, deixando alguns avisos se você está chegando aqui nesse podcast por essa leitura. Ó, aqui você não vai encontrar um podcast de leitura profissional. Aqui o som, infelizmente, ainda não é um dos melhores. Você vai ter comentários, você vai ter engasgos, alguns errinhos de pronúncia,
mas é tudo feito com muito amor e com muita paixão pela leitura para levar as pessoas cada vez mais histórias incríveis de livros, tá bom? E se você não me segue no Instagram, se você chegou aqui pelo podcast ou pelo Spotify ou em outra plataforma que esse podcast está, me siga lá no Instagram, o nome é o mesmo daqui do podcast, @Lidos do Lucas, tá? Lá eu faço resenhas, faço vídeos, faço enquetes, faço stories, faço muita coisa além dessas leituras aqui, tá? Então é isso, nós vamos iniciar hoje. Se eu esqueci de alguma coisa, meu Deus, que eu lembre e fale pra vocês. Mas nós vamos iniciar hoje o caso do Hotel Bertrand de Agatha Cruz. Então, pessoal, esse livro, ele é um livro bem pequenininho, ele é uma edição de bolso, mas tem um texto todo integral, mas ele é uma edição de bolso, então ele é bem pequenininho. Então, eu acredito já que a gente deve terminar em 3 leituras no máximo. Fui bem rígido aqui na divisão das páginas e deu realmente no máximo umas 3 leituras, se eu quiser estender para 4 para deixar as leituras bem pequenininhas. Mas vamos aqui começar a nossa primeira leitura, né, no capítulo 1. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu ler antes. A tradução é da Raquel de Queiroz. E é isso. Vamos lá. Capítulo 1. No coração de West End, em Londres, há diversas ruelas desconhecidas por quase todo mundo, à exceção dos motoristas de táxi, que as atravessam com sapiência de peritos, chegando ilesos a Parkland, Berkeley Square ou South Audley Street. Se você se afastar de uma ruazinha despretensiosa que sai do parque e depois dobrar à esquerda e à direita algumas vezes, chegará a uma rua tranquila onde fica o Hotel Bertrand à direita. O Bertrand está ali há muito tempo. Durante a guerra, demoliram-se casas de ambos lados da rua. Só o Bertrand se manteve intacto. Naturalmente, como diria um corretor de imóveis, o prédio não poderia escapar a certos estragos, arranhões, hematomas, cicatrizes, mas com um investimento considerável, foi restaurado em 1955. Mostrava-se idêntico ao que era em 1939, modesto, mas um pouco caro. Assim era o Bertrand, frequentado anos a fio pelos mais altos padrões e escalões do clero, por aristocratas idosas vindas do campo e moças a caminho de casa, onde passariam as férias de suas dispendiosas escolas particulares só para mulheres. Há tão poucos lugares onde uma moça pode hospedar-se sozinha em Londres, mas no Bertrand, é claro, não há inconveniência. Sempre nos hospedamos lá. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês está entre parênteses e entre aspas, tá bom, gente? Então é como se ela tivesse retirado uma fala de uma dessas moças. É claro que havia muitos outros hotéis como o Bertrand. Alguns ainda existem, mas quase todos foram bafejados pelos ares dos novos tempos. Foram forçados a se modernizar, a procurar uma clientela diferente. E o Bertrand também teve de mudar. Mas o fez com tanta inteligência que não se percebe ao primeiro olhar. Ao pé da pequena escadaria que leva às grandes portas do vai e vem, posta-se um cavalheiro que, à primeira vista, parece ser um marechal de campo. Galões dourados e condecorações lhe adornam o peito amplo e viril. Sua postura é impecável. Recebe os hóspedes com carinhosa solicitude ao emergirem com reumática dificuldade de um táxi ou de um carro particular, encaminhando-os cuidadosamente degraus acima e os conduz através da silenciosa porta de vai e vem. Lá dentro, caso estejamos visitando Bertrand pela primeira vez, descobrimos quase assustados que reingressamos em um outro mundo. O tempo andou para trás. Estamos novamente na Inglaterra de Eduardo VII. Naturalmente, há aquecimento central, mas é invisível. Desde os tempos de sua inauguração, a grande sala de entrada exibe 2 magníficos fogões queimando carvão de pedra. Ao lado, 2 grandes baldes de latão, brilhando como nos tempos em que eram polidos pela camareira do rei Eduardo. Estavam cheios de pedaços de carvão. O ambiente sugeria a aparência de um rico veludo vermelho e um conforto aconchegante. As poltronas eram seculares, erguiam-se bem acima do nível do piso, permitindo assim que as velhas senhoras reumáticas se pusessem de pé, sem se verem obrigadas a lutar ridiculamente para executar o movimento. E os assentos das cadeiras, ao contrário do que acontece hoje em dia, mesmo com as poltronas mais caras,
não acabavam a meio caminho entre coxa e joelho, causando dores atrozes naqueles que sofrem de artrite ou dor ciática. E não eram todas de um único modelo. Havia encostos retos, inclinados e larguras diferentes para acolher os magros e os obesos. Hóspedes de qualquer porte encontravam sempre uma cadeira confortável no Bertrand. Era a hora do chá e a sala estava cheia. Não que a sala de entrada fosse o único lugar onde se pudesse tomar chá. Havia uma sala de visitas forradas com chitão, uma sala para fumantes, reservada apenas para cavalheiros, em virtude de não sei que tradição, onde as poltronas eram de couro da melhor qualidade, e duas salas de correspondência para onde se poderia levar um amigo e ter uma conversa agradável em um ambiente tranquilo. Ou até mesmo escrever uma carta, se fosse esse o objetivo. Além dessas amenidades da era eduardiana, havia ainda outros recantos, menos comentados, mas conhecidos daqueles que os apreciavam. Havia um bar duplo com dois barmans, um deles, norte-americano, fazia com que os hóspedes vindo dos Estados Unidos se sentissem em casa, e os abastecia de uísque de milho ou centeio e qualquer outro tipo de coquetel. E outro, o inglês, lidava com as doses de Xerex e Pimm's número 1 e conversava com propriedade a respeito dos corredores de Ascot e Newbury, com os cavaleiros de meia-idade que vinham hospedar-se no Bertrand no período das corridas mais importantes. Havia ainda, escondida no fim de um corredor, uma sala de televisão para os interessados. A grande sala de entrada, no entanto, era o local favorito para o chá da tarde. As senhoras idosas gostavam de observar quem entrava e saía, reconhecendo velhos amigos e reparando quanto haviam envelhecido. Havia também hóspedes norte-americanos, fascinados pelo espetáculo da aristocracia inglesa, inteiramente entregue aos prazeres do chá da tarde, o que era realmente um espetáculo no Bertrand. Era simplesmente esplêndido. Quem presidia o ritual era Henry, um sujeito grande e magnífico, cinquentão com áreas paternais, simpático e com os modos corteses de uma espécie há muito desaparecida, o perfeito mordomo. Jovens esbeltos davam conta do serviço sob a austera supervisão de Henry. Usavam-se grandes bandejas de prata brazonadas. Os bules georgianos também eram de prata. A louça imitava com perfeição a verdadeira porcelana de Roxisham e Davenport. O serviço mais apreciado era o Blinch Ur, o chá da melhor qualidade vinha da Índia, Sri Lanka, Darjeeling, Lapsang, etc. Quanto à culinária, poderia-se pedir o que se quisesse, e o mesmo seria servido. Gente, desculpa a minha pronúncia, né? Não é mais perfeito. Ah, toma aí. Vamos lá. No dia 17 de novembro, Lady Selina Hess, de 65 anos, vinda de Leicestershire, comia deliciosos muffins amanteigados com um apetite típico de uma dama idosa. Mas não podemos dizer que o seu enlevo com os muffins fosse tão grande que a impedisse de olhar animadamente toda vez que a porta de vai-vem se abria para receber um recém-chegado. Lady Selina sorriu e, inclinando a cabeça, saudou o coronel Luscombe. Peraí, gente, deixa eu pronunciar certo. Luscombe. Peraí, gente, deixa eu ver como se pronuncia. Fiz muita aula de à toa. Eu achei que tivesse uma pronúncia mais diferente por ser uma língua estrangeira, mas é Luscombe. Tá? Então vou voltar aqui. Cadê? Lady Selina sorriu e, inclinando a cabeça, saudou o coronel Luscombe. Ereto, porte militar, um binóculo de turf pendendo-lhe do pescoço. Velha autocrática que era, Lady Selina fez um imperioso gesto o chamando, e dentro de poucos minutos, Luscombe estava ao seu lado. Olá, Selina, o que faz aqui na cidade? Dentista, respondeu Lady Selina meio indistintamente, por causa de um muff. E achei que, já que estava aqui, o melhor seria procurar também aquele homem de Hell Street para ver a minha artrite. Você sabe quem é? Nossa, gente, a gente acabou de ler Hamlet, né? E um dos locais principais que se passava o livro era Hell Street. Eu achei que já teria algo parecido, porque os dois se passam na Inglaterra, né? Mas achei que seria no máximo Londres. Mas vamos lá. Embora Hell Street abrigue várias centenas de médicos de renome que tratam de toda espécie de moléstias,
Luscombe sabia a quem ela se referia. E adiantou alguma coisa? Perguntou ele. Acho que sim, concordou Lady Selina com má vontade. É um sujeito extraordinário. Agarrou-me pelo pescoço quando eu menos esperava e torceu como se fosse um pescoço de frango. Lady Selina girou o pescoço com cuidado. Doeu? Deve ter doído, sendo torcido daquele jeito, mas nem tive tempo de reparar. E a velhota continuou a mover o pescoço com cuidado. Não sinto nada. Pela primeira vez nesses últimos anos, posso olhar por cima do ombro direito. Lady Selina experimentou o movimento e de repente disse: Olhe, garanto que aquela ali é a velha Janice Marple. Pensei que tivesse morrido anos atrás. Parece que está com 100 anos. O coronel Luscombe olhou na direção de Janice Marple sem grande interesse. No Bertrand, nunca faltava o pequeno contingente que ele costumava chamar as velhas gatas fofas. Lady Selina continuava. Aqui é o único lugar em Londres onde se consegue o muff. Imagine que no ano passado, quando estive nos Estados Unidos, eles ofereceram algo a que chamavam muff no menu de café da manhã. Muff, coisa nenhuma, era uma espécie de bolo com passas dentro. Então, para que chamar aquilo de muff? Lady Selina engoliu o último pedaço amanteigado do muff e olhou vagamente ao redor. Henry logo apareceu. Parecia ter surgido de súbito. A senhora deseja mais alguma coisa? E sugeriu atenciosamente. Bolo, por exemplo? Eu recomendo um ótimo... Não, desculpa, gente, pulei uma fala. Bolo, por exemplo? Bolo? Lady Selina pensou instante. Eu recomendo um ótimo bolo de cominho que estão me servindo. Bolo de cominho? Faz anos que eu não como bolo de cominho. É bolo de cominho de verdade? É, sim, senhora. O cozinheiro usa essa receita há muitos anos. A senhora vai gostar, tenho certeza. Henry olhou para um de seus ajudantes e o rapaz disparou para buscar o bolo de cominho. Quer dizer que você esteve em Newbury, Derek? Estive, um frio dos diabos. Nem esperei os 2 últimos pares. Foi um dia desastroso. Aquela potranca do Harry não vale nada. Eu sabia disso. E o que me diz de Iswanhilda? Iswanhilda. Ficou em 4º lugar. Luscombe ergueu-se. Tenho que fazer minha reserva. Atravessou o saguão em direção à portaria. No caminho, o coronel reparou nas mesas e em seus ocupantes. Era impressionante a quantidade de gente que tomava chá ali, como nos velhos tempos. Desde a guerra, o chá era como refeição. Desde a guerra, o chá, como refeição, passara da moda. Mas, evidentemente, isso não ocorrera no Bertrand. Quem seriam todas aquelas pessoas? 2 cônegos e o deão de Chisley-Hampton. Sim, e mais um par de pernas com polainas ali no canto. Um bispo, sem dúvida. Um cônego parece dar ao luxo... Não, desculpa. Gente, é porque as letras, vou falar pra vocês, as letras são muito pequenas. E as linhas são bem juntinhas. Então eu tô acabando, sem querer, às vezes pulando uma linha. Mas eu vou tomar cuidado, tá? Até agora não deixei escapar nada. Vamos lá. Sim, e mais um par de pernas com polaina ali no canto. Um bispo, sem dúvida. Simples vigários eram escassos. É preciso ser pelo menos um cônego para se dar ao luxo de frequentar o Bertrand, pensou o coronel. A raia miúda do clero não podia fazer. Coitados. Pensando bem, como é que a velha Selina podia dar-se aquele luxo? Só devia dispor de uns 2 vinténs de renda por ano, e ali estavam outras velhas. Lady Barry, a senhorita Posse... Gente, os nomes são muito complicados, cara. Postlethwaite, de Somerset, e Zibiker, todas pobres como ratos de igreja. Pensando ainda nisso, ele chegou ao balcão da portaria, onde foi gentilmente cumprimentado pela senhorita Corwin, a recepcionista. A senhorita Corwin era uma velha amiga sua, conhecia toda a clientela do hotel e, tal como os membros da família real, jamais esquecia uma fisionomia. Tinha um ar fora de moda, mas respeitável. Cabelos amarelados, cacheados, sugerindo um emprego de antiquados ferros de frisar. Vestido de seda preta e um busto elevado, sobre o qual repousava um medalhão de ouro e um broche de camaveu. Número 14, disse a senhorita Courage. Creio que da última vez que o senhor ocupou o 14 e ficou satisfeito, coronel Luscombe. É bem sossegado. O que me admira é que consiga lembrar-se sempre dessas coisas, senhorita Courage. Nós aqui gostamos de fazer com que os velhos amigos se sintam bem. Vir aqui é como retornar a um passado distante. Parece que nada mudou. Interrompeu-se ao ver o Sr. Wilfrid, que saía do escritório para cumprimentá-lo.
Alguns não iniciados muitas vezes tomavam o Sr. Humphreys pelo Sr. Bertrand em pessoa. E, no entanto, o verdadeiro Sr. Bertrand, se é que existia realmente um Sr. Bertrand, era a indagação cuja resposta se perdia nas brumas da antiguidade. O Hotel Bertrand existia desde cerca de 1840, mas ninguém se preocupara em pesquisar sua história. Bastava a constatação de sua presença, o que representava um fato concreto. Quando o chamavam de Sr. Bertrand, o Sr. Humphreys jamais corrigia o engano. Se queriam que ele fosse o Sr. Bertrand, muito bem, seria o Sr. Bertrand. O coronel Luscombe sabia seu nome, embora ignorasse se Humphreys era o gerente do hotel ou o proprietário. Optava pela última hipótese. O Sr. Humphreys era um homem de cerca de 50 anos, muito bem educado, com a postura de um ministro sem pasta. Podia, de repente, apresentar uma faceta especial para cada interlocutor. Sabia conversar sobre corridas, cricket, política externa, contar anedotas sobre a família real, dar informações sobre a exposição de automóveis, assistir às peças mais interessantes que estavam em cartaz e dava conselhos sobre os locais que os turistas norte-americanos deviam visitar na Inglaterra, por mais curta que fosse a estada deles no país. Sabia informar com segurança um bom local para jantar, de acordo com os gostos e respostas do interessado. Não importava quem fosse, apesar disso, não era sempre acessível. A senhorita Corliss também tinha todas as informações na ponta da língua e podia fornecê-las de maneira eficiente. O Sr. Humphreys aprecia em intervalos breves. Desculpe, gente, falei errado aqui. O Sr. Humphreys aparecia em intervalos breves e intermitentes, como o sol, favorecendo com os raios de sua atenção pessoal ou um outro privilegiado. O coronel Luscombe era quem recebia agora os raios do sol. Trocaram algumas banalidades sobre Duff, mas o coronel Luscombe continuava absorto em seu dilema. E ali estava alguém que o poderia resolver. Escute aqui, Humphreys, será que todas essas velhotas têm posses para se hospedar aqui? Ah, o senhor está intrigado com isso? O Sr. Humphreys parecia se divertir. Bem, a resposta é simples. Elas não têm posses para tantos. A menos... E o Sr. Humphreys fez uma pausa. A menos que se façam preços especiais para ela, certo? Para elas. Mais ou menos. Em geral, elas não percebem que os preços são especiais. Ou se percebem, pensam que é uma concessão feita exclusivamente a clientes antigos. E não é assim? Bem, Coronel Luscombe, eu gerencio um hotel. Não posso me dar ao luxo de perder dinheiro. E qual é então o lucro que você tem? É uma questão de atmosfera. Os estrangeiros que vêm à Inglaterra, sobretudo os norte-americanos, que são os que gastam dinheiro, têm suas ideias a respeito da vida inglesa. Não me refiro, o senhor compreende, aos tubarões milionários, que vivem atravessando o Atlântico. Esses vão para o Suffolk e o Dorchester. Querem decoração moderna, comida norte-americana, tudo que os faça sentir-se em casa. Mas há um tipo de viajante que vem à Europa raramente e que espera encontrar uma determinada Inglaterra. Bem, não digo a Inglaterra de Dickens, mas leram Cranford e Henry James. E não lhes agrada encontrar uma Inglaterra igual à terra deles. De modo que, hospedando-se conosco, quando chegam aos Estados Unidos, contam: existe um lugar formidável em Londres, chama-se Hotel Bertrand. É como recuar um século e encontrar a velha Inglaterra. As pessoas que se hospedam lá não se encontram mais em lugar nenhum. Umas velhas duquesas estupendas. Servem todos os pratos ingleses tradicionais, como o autêntico pudim de buff stick. Em parte alguma do mundo você prova coisa igual. Imensos bifes de alcatra, lombos de carneiro, o chá inglês à moda antiga e o maravilhoso café da manhã britânico. E, é claro, todas as coisas comuns também. É maravilhosamente confortável e bem aquecido, com grandes lareiras de lenha em toras. O Sr. Humphreys parou com a imitação dos norte-americanos e permitiu-se a sombra de um sorriso. Estou entendendo, comentou Luscombe pensativo. Esse pessoal, esses aristocratas decadentes, esses membros empobrecidos da velha nobreza latifundiária, funcionam praticamente como mise-en-scène. O Sr. Humphreys concordou com um movimento de cabeça e acrescentou: o que me deixa intrigado é que ninguém mais tenha pensado nisso. É verdade que já encontrei o Bertrand praticamente pronto, carecendo apenas de um dispendioso trabalho de restauração. Todos os nossos frequentadores imaginam que o Bertrand é um local que eles descobriram sozinhos
e que ninguém mais conhece. Então, observou Luscombe, essa restauração saiu caríssima? Sim, saiu cara. O hotel que parecia contemporâneo de Eduardo VII e ao mesmo tempo oferecia todo o conforto moderno de qualquer hotel atual. Nossas velhotas, se me permite referir-me assim a elas, precisam sentir que nada mudou aqui, desde o começo do século, e nossos clientes estrangeiros devem sentir que, embora estejam em cenário vitoriano, eles podem desfrutar de todos os confortos a que estão habituados em seu país, e sem os quais não podem viver. É um pouco difícil, às vezes, não? Ensinou Luscombe. Não é muito difícil, não. Por exemplo, o aquecimento central, os norte-americanos exigem, ou melhor, sentem necessidade de um pouco mais de calor ambiente que os ingleses. Nós, então, dispomos de dois tipos de quartos completamente diferentes. Num deles instalamos os ingleses, no outro, os norte-americanos. Os quartos parecem todos iguais, mas na realidade são bem diferentes. Barbeadores elétricos, chuveiros, além de banheiras em alguns dos banheiros. E aqueles que querem um café da manhã norte-americano, serviam cereais, suco de laranja gelado e tudo mais. Quem preferir, toma um café da manhã inglês. Com ovos e bacon? Sim, e muito mais se o hóspede assim desejar. Salmão e arenque defumados, rins, aves, presuntos de York e geleias de Oxford. Procurarei lembrar-me disso tudo amanhã pela manhã. Em casa, a gente não consegue mais comer nada disso. Ruffles sorriu. A maior parte dos cavalheiros pede apenas ovos com bacon. Já deixaram bem. Já perderam o hábito dessas coisas a que estávamos acostumados antigamente. Sim, é mesmo. Lembro-me de quando era criança, os aparadores gemendo com o peso dos pratos quentes. Sim, vivia-se com muito luxo. Procuramos dar aos clientes tudo o que eles nos pedem. Inclusive bolo de cominho e muffins. Sim, entendo. A cada um de acordo com sua necessidade. Entendo. Bem marxista. Perdão, não entendi. Um pensamento que tive, Ruffs. Os extremos se encontram. O coronel Luscombe deu meia volta e afastou-se, levando consigo a chave, a senhorita Coleridge, que a senhorita... Eita, gente, ficou meio confuso aqui, peraí. O coronel Luscombe deu meia volta e afastou-se, levando consigo a chave, a senhorita Gorge lidera. Eu acho que está escrito errado aqui mesmo, tá? Eu acho que aqui a senhorita Gorge lidera. Um dos funcionários aproximou-se e o encaminhou ao elevador. No caminho, o coronel viu que Lady Selina Reze estava sentada ao lado de sua amiga, Jenny. Gente, vou ler essa frase de novo. No caminho, o coronel viu que Lady Selina Reze estava sentada ao lado de sua amiga Jenny, não sei de que. Ele esqueceu o sobrenome da Miss Mary. Finalizamos o capítulo 1, pessoal. Nossa, até que ficou maior do que eu imaginei. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 2. Calculo que você ainda esteja morando na simpática Street Merriment, indagou Lady Selina. Uma aldeia que a civilização ainda não estragou. Muitas vezes me lembro de lá. Imagino que continua a mesma coisa de sempre. Bem, nem tanto. Miss Marple refletia sobre certos aspectos de seu local de residência. O novo quarteirão dos edifícios, os anexos ao prédio da prefeitura, as modificações na rua principal com as fachadas modernas das lojas. Ela suspirou. Creio que precisamos aceitar as mudanças. Progresso, disse vagamente Lady Selina. Embora muitas vezes me pareça que isso não é progresso. Todas essas vistosas instalações sanitárias que agora estão na moda, todas aquelas cores e o suntuoso acabamento, como dizem por aí, mas será que realmente funcionam quando a gente puxa a alavanca ou aperta o botão? Toda vez que se visita alguém, lá estão aqueles cartazes no banheiro. Aperte com força e solte. Ou puxe para a esquerda, solte rápido. Antigamente bastava a gente dar... Ih, gente, esqueci meu som aqui. Espero que tenha saído. Tá, desativei aqui. Vamos lá. Antigamente bastava a gente dar uma descarga e imediatamente caíam cataratas de água. Lá está o nosso querido bispo de Merdmeia. Desculpa, gente. Lá está o nosso querido bispo de Merdmeia. Interrompeu-se Lady Selina ao ver passar um clérigo idoso de boa aparência. E eu achei que isso era uma piada. Porque ficou média, aí parecia merda, né? Vamos lá. Acho que está praticamente cego, mas é um padre formidável, atuante.
Entregaram-se então a ligeira conversa com o tema clerical, interrompida de vez em quando por Lady Selina, que a miúde pensava reconhecer velhos amigos e conhecidos, muitos dos quais acabavam por não ser quem ela supunha que fosse. Lady Selina e Miss Marple conversaram ainda sobre os velhos tempos, embora a mocidade de Miss Marple tivesse sido muito diferente da que Lady Selina vivera, é claro. As reminiscências de ambas limitavam-se sobretudo aos poucos anos em que Lady Selina, viúva recente e em difícil situação econômica, alugara uma casinhola na aldeia de Street Merriment durante o período em que seu segundo filho estivera lotado em um aeroporto próximo. Você sempre se hospeda aqui quando vem à cidade, Jenny? Como é que nunca vi antes? Não, claro que não. Não tenho condições financeiras para isso. Aliás, quase não saio de casa ultimamente. Foi a ideia de uma sobrinha, que é muito boa para mim, proporcionar-me uma pequena estada em Londres. Joan é uma flor de moça. Bem, quase não se pode mais dizer que seja uma mocinha. E Miss Marple lembrou-se com um choque, que Joan já devia estar perto dos 50. É pintora, sabia? Uma pintora bastante conhecida, Joan West. Fez uma exposição há pouco tempo. Lady Selina não se interessava muito por pintores, nem por qualquer outra atividade artística. Considerava escritores, pintores e músicos uma espécie de animais de circo. Estava pronta a se mostrar indulgente para com eles, mas intimamente gostaria de saber por que tinham prazer em fazer tais coisas. Gente, eu tô aqui e hoje eu coloquei uma caminha no meu escritório porque a minha gata ela ficava em cima de um. Não é um baú, de um porta-coisa assim, tipo uma caixa. E era uma caixa com algumas coisas que eu guardo no escritório porque eu não tenho gavetas aqui. Aí ela ficava sempre ali. Aí eu fui na despensa e peguei um cesto, que é bem quadradinho assim, e fiz uma caminha pra ela. Aí eu coloquei ela aqui. Só que ela gosta de ficar aqui porque eu vou lendo e ela vai dormindo. Parece que o som, né, da minha voz ajuda ela a dormir. E ela tá aqui dormindo agora. Enfim, voltando. Vamos voltar ao foco. Tá. Vamos lá, um diálogo. Algum disparate modernista, imagino, observou ela, os olhos correndo pela sala. Olha ali, esse Sally Longhurst pintou os cabelos de novo. Não nego que minha querida Joan seja um tanto modernista. Nesse ponto, Miss Marple estava completamente enganada. Joan West fora modernista cerca de 20 anos antes, mas agora jovens artistas a consideravam antiquada. Lançando um rápido olhar para os cabelos pintados de Cecily Longhurst, Miss Marple voltou a recordar carinhosamente a gentileza de Joan. Na verdade, Joan dissera ao marido: coitadinha da tia Jenny, seria ótimo se pudéssemos fazer um agrado a ela. Pobrezinha nunca sai de casa. Você acha que ela gostaria de passar 1 ou 2 semanas em Bournemouth? E Raymond West respondera: boa ideia. O último livro dele estava vendendo muito bem e ele se sentia generoso. Creio que ela gostou muito da excursão que fez às Antilhas. É pena que se tenha visto envolvida naquele assassinato. É o tipo de coisa inconveniente para uma senhora na idade dela, comentou João. Provavelmente isso daqui foi uma referência a algum livro anterior. Eu vou dar uma pesquisada bem rápida, gente, para poder trazer a referência para vocês. Só um segundo. Gente, achei. O livro se chama Mistério no Caribe. Foi publicado em 1964 e é exatamente isso. Se passa ali nas Antilhas, né, deixa eu ver exatamente, as Índias Ocidentais. E aí tem um crime que acontece lá, que enquanto ela está de férias ela precisa se envolver, né, se resolver. Vamos lá. Vou sempre ficar fazendo essas pesquisas, tá, gente? Se eu perceber que tem alguma coisa aqui que é referência para algum outro livro, porque esse daqui foi o penúltimo livro da Miss Marple. Mas eu fiz uma pesquisa profunda para saber se realmente tinha algum impacto. E falou, não, é uma história redondinha. Como todos os livros da Agatha Christie, mesmo que ela use um personagem de outro livro, ela só é colocada naquela situação, mas a gente não perde nada lendo só aquele livro. Então vamos lá. Voltando, vou voltar aqui no diálogo, porque aí a gente não perde o fio da meada. Creio que ela gostou muito da excursão que fez às Antilhas. É pena que se tenha visto envolvida naquele assassinato. É o tipo de coisa inconveniente para uma senhora na idade dela, comentou Joan. Mas essas coisas estão sempre acontecendo a tia Jenny, respondeu o marido. Raymond queria muito bem a sua velha tia. Estava sempre procurando descobrir coisas que fossem de seu agrado e
mandando-lhe livros que supunha serem do seu interesse. Ficava surpreso ao vê-la com frequência recusar delicadamente suas ofertas. E, embora ela declarasse sempre que os livros eram muito interessantes, ele às vezes desconfiava de que a tia não as lia. Talvez seus olhos estivessem cansados e doentes. Nesse ponto, ele se enganava. Miss Marple tinha uma visão notável para sua idade e, naquele exato momento, examinava tudo o que se passava ao seu redor, com o maior prazer e interesse. Quando Joanne ofereceu uma estada de 1 ou 2 semanas em um dos melhores hotéis de Bournemouth, ela hesitou, murmurando: "É muita bondade sua, querida, mas na verdade não sei. Mas vai ser ótimo para a senhora, tia Jane. É bom a gente sair de casa de vez em quando. Traz ideias novas, algo novo para pensar." Sim, nisso você tem razão. Eu gostaria de fazer um passeio de vez em quando para variar, mas talvez não a Bournemouth. Joan ficou levemente surpresa. Pensava que Bournemouth fosse a meca de Miss Marple. Então, Eastbourne ou Torquay? Sabe onde eu gostaria de ir realmente? E Miss Marple hesitou. Sim, talvez você vai pensar que é tolice minha. Não, não vou pensar nada disso. Para onde ela queria ir? Esse ela pensando. Subir. Gostaria de ir para o Hotel Bertrand, em Londres. Hotel Bertrand. O nome era vagamente familiar. As palavras vieram de uma só vez a Miss Marple. Eu me hospedei lá uma vez, quando tinha 14 anos, com minha tia e meu tio Thomas, que então era cônego de Eli. E nunca me esqueci de lá. Se eu pudesse ficar no Bertrand uma semana, seria o bastante. 2 semanas deve ser caro demais. Ótimo. Claro que a senhora pode ir. Eu devia ter pensado que a senhora gostaria de ir a Londres, andar pelas lojas, etc. Iremos acertar tudo. Se é que o Bertrand ainda existe. Tantos hotéis têm desaparecido. Alguns foram bombardeados durante a guerra, outros simplesmente fecharam. Não, por acaso eu sei que o Hotel Bertrand ainda está funcionando. Recebi uma carta de lá, de uma amiga norte-americana, Amy McLister. Eu acho que essa pronúncia está errada. Peraí, gente. Bom, gente, eu vi aqui que é Amy McAllister, tá? Então vamos lá. Recebi uma carta de lá de uma amiga norte-americana, Amy McAllister, de Boston. Foi onde ela e o marido se hospedaram. Muito bem, então irei lá e combinarei tudo, acrescentou gentilmente. Só tenho medo de que a senhora possa achar o lugar muito mudado, em comparação ao que era quando o conheceu. Não quero que fique decepcionada. Mas o Hotel Bertrand não mudara. Era exatamente como sempre fora, o que era praticamente um milagre, na opinião de Miss Marple. Na verdade, ela ficava pensativa. De fato, parecia bom demais para ser verdade. Miss Marple sabia muito bem, com sua sensatez e inteligência, que seu desejo era apenas reavivar as lembranças do passado nas velhas cores originais. Passava grande parte de seus dias, por força das circunstâncias, recordando alegrias passadas. E se descobrisse alguém com quem os pudesse rememorar, isso poderia ser chamado de felicidade. Atualmente, no entanto, não era fácil conseguir tal coisa. Miss Marple já enterrara a maior parte de seus contemporâneos. Nossa, que triste, né, gente? A pessoa vai ficando chegando a uma certa idade, né, e vai perdendo os amigos, né, porque os amigos vão falecendo. Acho bem triste. Gente, meu livro acabou de descolar. Ai, que tristeza. Uma página que descolou. Esse livro é antigo, né? Tá. Vou manter ele aqui bem justinho para não danificar mais. Vamos lá. Assim mesmo, gostava de ficar sentada recordando, de uma forma singular. Aquilo a fazia reviver Jane Marple. Aquela garota vestida de branco e rosa, tão inquieta, tão ingênua em tantas coisas. E quem seria aquele rapaz muito pouco recomendável que se chamava... Oh Deus, não conseguia se lembrar do nome dele. A mãe da garota, com grande sensatez, resolvera cortar aquela amizade que nascia. Anos depois, ela o encontrou e realmente teve uma impressão horrível dele. Mas na ocasião, adormecera chorando durante pelo menos uma semana. Os pais nunca erram, né, gente? Vamos lá. Hoje em dia, naturalmente, e Miss Marple pôs-se a pensar nos dias atuais, essas pobrezinhas, algumas têm mãe, mas parece que suas mães não servem para nada. São incapazes de proteger as filhas contra paixonites tolas, filhos ilegítimos, casamentos precoces e infelizes. É tudo muito triste. A voz da amiga interrompeu suas meditações. Bem, eu nunca... Sim, Benz Sedgwick, que está ali. Imagine encontrá-la logo aqui. Miss Marple escutava superficialmente os comentários da Lady Selina a respeito dos presentes.
Ambas frequentavam círculos completamente diferentes, de modo que seria impossível a Miss Marple compartilhar dos mexericos escandalosos referentes aos diversos amigos e conhecidos por Lady Selina. Reconhecia ou supunha reconhecer. Mas Bess Sedgwick era diferente. Bess Sedgwick era um nome conhecido em quase toda a Inglaterra. Fazia mais de 30 anos que a imprensa noticiava tudo o que Bess Sedgwick fazia, e era sempre algo de extravagante ou extraordinário. Durante grande parte da guerra, ela lutou entre os membros da resistência na França. Contavam que tinha 6 entalhes no revólver, representando 6 alemães que mataram. Cruzara o Atlântico anos antes, em voo solitário. Atravessara a Europa a cavalo, chegando até o lago Van. Dirigia carros de corridas. Certa vez salvara 2 crianças de uma casa em chamas. Passou por vários casamentos e era considerada a segunda mulher mais bem-sucedida da Europa. Dizia-se também que conseguira tomar parte como passageira clandestina numa das viagens experimentais de um submarino nuclear. Nossa. Pessoal, eu tive que mudar aqui e ir pro Kindle, né? Porque o livro começou as páginas a saírem, né? Porque é um livro um pouquinho antigo. Mas vamos lá, não tem problema. Estamos aqui com o texto de qualquer forma. Vou continuar aqui. Foi, portanto, com mais intenso interesse que Miss Marple endireitou-se na cadeira para observá-lo. Se havia algo que Miss Marple não esperava no Hotel Bertrand, era encontrar Bess Sedgwick. Uma boate mais cara ou um bar de beira de estrada, qualquer desses lugares estaria no largo âmbito de interesses de Bess Sedgwick, mas aquela hospedaria respeitável e antiga parecia estranhamente imprópria. E todavia ela estava ali, não havia como negar. Dificilmente se passava um mês sem que o rosto de Bess Sedgwick aparecesse em revistas de moda ou na imprensa popular. E agora ela estava ali, em carne e osso, fumando um cigarro com impaciência e olhando, surpresa, para a grande bandeja de chá na sua frente, como se nunca tivesse visto uma bandeja na vida. Havia pedido, Miss Marple apertou os olhos para ver. Estava um pouco longe. Sim, rosquinhas. Interessante. Enquanto Miss Marple a observava, Bess Sedgwick apagou o cigarro no pit, pegou uma rosquinha e deu uma mordida, fazendo escorrer a espessa geleia de morango pelo queixo. Bess atirou a cabeça para trás e deu uma risada, uma das risadas mais altas e alegres que já se ouviram no saguão do Hotel Bertrand. Henry acorreu prontamente, oferecendo-lhe um pequeno e delicado guardanapo. Bess aceitou e esfregou o queixo com o vigor de uma colegial, exclamando: "Isso é que eu chamo de rosquinha deliciosa." Largou o guardanapo na bandeja e levantou-se. Como sempre, atraía todos os olhares, mas já estava acostumada com isso. Talvez gostasse, talvez nem percebesse mais. Era realmente uma mulher digna de se olhar, mais vistosa do que bela. O cabelo platinado, liso e escorrido até os ombros. O formato da cabeça e do rosto perfeito. O nariz levemente aquilino, os olhos fundos e cinzentos e a boca larga de uma comediante. O vestido que usava era tão simples que intrigava a maioria dos homens. Parecia feito de pano barato, sem nenhum adorno e nenhuma costura ou fecho aparente. Mas as mulheres não se deixavam enganar. Até as velhas mais provincianas do Bertrand sabiam que um vestido daqueles custava uma fortuna. Atravessando o saguão em direção ao elevador, Bess Sedgwick passou bem perto de Lady Selina e de Miss Marple, cumprimentando a primeira. "Olá, Lady Selina, quanto tempo? Não a vejo desde o Crufts. Como vão os boçóis?" "O que você está fazendo aqui, Bess?" "Estou hospedada. Vim de carro de Last End. 4 horas e 45 minutos. Nada mal. Você vai acabar se matando desse jeito ou matando alguém." "Oh, espero que não. Mas por que você está hospedado aqui?" Bess Sedgwick olhou em volta. Parecia perceber o que Lady Selina queria dizer e recebeu a pergunta com um sorriso irônico. "Uma pessoa me recomendou. Disse que eu ia adorar. E tinha razão. Acabei de comer a rosquinha mais maravilhosa do mundo. E eles também têm muffins. Minha cara." "Muffins?" disse Lady Sedgwick, pensativa. "Sim, parecia fazer uma concessão. Muffins." Fez um cumprimento com a cabeça e seguiu para o elevador. "Menina extraordinária", comentou Lady Selina. Para ela, assim como para Miss Marple, toda mulher com menos de 60 anos era menina. "Conheço-a desde que ela era pequena. Ninguém podia com ela. Fugiu com o irlandês aos 16 anos de idade.
conseguiram trazê-la de volta a tempo, ou talvez não a tempo. De qualquer maneira, subornaram o sujeito e casaram-na com um velho Coniston, 30 anos mais velho, libertino e doido por ela. Não durou muito. Bess foi embora com Johnny Sedgwick. Esse relacionamento poderia ter durado, se ele não tivesse quebrado o pescoço numa corrida de cavalos. Bess, então, casou-se com Ridgway Becker, americano e dono de um iate. Eles se separaram há 3 anos. Parece que ela teve um caso com um piloto de corrida, um polonês, acho. Não sei se eles se casaram ou não. Depois do divórcio com o americano, ela voltou a usar o sobrenome Sedgwick. Bess anda com muita gente estranha. Dizem que ela usa drogas, mas não tenho certeza. A gente fica se perguntando se ela é feliz, comentou Miss Marple. Lady Selina, que evidentemente jamais se perguntara nada, olhou para ela surpresa. Ela deve ter uma fortuna, pensão alimentícia, essas coisas. Claro que isso não é tudo, não mesmo. E tem sempre um homem ou vários atrás dela. É? Evidentemente. Quando algumas mulheres chegam na cidade, só querem isso, mas de qualquer maneira. Fez uma pausa. Não, disse Miss Marple, eu também acho que não. Algumas pessoas ririam diante de um pronunciamento desses, vindo de uma senhora antiquada, que dificilmente será tomada por uma autoridade em ninfomania. E Miss Marple jamais falaria desse jeito. Diria talvez, muito chegada à companhia masculina. Mas Lady Selina recebeu a opinião de Miss Marple como uma confirmação da sua, e acrescentou, sempre houve um monte de homens na vida dela. Sim, mas você não acha que esses homens representam mais uma aventura do que uma necessidade para ela? Além disso, perguntava-se Miss Marple, será que alguma mulher se hospedaria no Hotel Bertrand só para ter um encontro amoroso? O Bertrand certamente não era lugar para isso. Mas talvez uma mulher do tipo de Bess Sedgwick escolhesse o Bertrand justamente por esse motivo. Miss Marple suspirou, ergueu os olhos para o belo relógio de pêndule que marcava as horas num canto e levantou-se com a cautela característica dos reumáticos. Dirigiu-se lentamente para o elevador. Lady Selina olhou em volta e avançou na direção de um cavalheiro idoso, do porte militar, que lia O Espectador. Que prazer em reencontrá-lo, General Arlington, não? Com muita delicadeza, o cavalheiro negou-se ao General Arlington. Lady Selina se desculpou, mas não se abalou muito. Combinava miopia com otimismo. Como seu maior prazer era encontrar velhos amigos e conhecidos, vivia cometendo esse tipo de erro. O mesmo aconteceu com diversas pessoas ali, pois a iluminação era bastante tênue por conta dos abajures. Mas ninguém se ofendia. Na verdade, parecia até que gostavam. Miss Marple sorria enquanto esperava o elevador. Selina não mudava, sempre convencida que conhecia todo mundo. Ela, Miss Marple, não era nem páreo. Sua única realização nessa área havia sido a identificação do charmoso bispo de Westchester, a quem chamara carinhosamente de querido Hop, e que lhe respondera com igual afeição e com lembranças da infância numa casa paroquial de Hampshire, quando dissera: agora você vai ser um jacaré, tia Jenny, e me devorar. O elevador chegou e o assessorista de meia-idade uniformizado abriu a porta. Para a completa surpresa de Miss Marple, botaram A e botaram passageiro. A passageiro. Que descia, eu acho, então, era a passageira. Que descia era Bess Sedgwick, a quem vira subir apenas um ou 2 minutos antes. E então, no meio do passo, Bess Sedgwick parou de repente. Tão de repente que espantou Miss Marple e quase a fez tropeçar. Bess Sedgwick olhava por cima do ombro de Miss Marple com tanta concentração que a velha senhora virou a cabeça. O porteiro acabara de abrir as 2 portas de vai e vem da entrada e segurava-as para dar passagem a 2 mulheres que adentravam. Desculpa, gente. Que adentraram. Vou voltar porque me engasguei. O porteiro acabara de abrir as 2 portas de vai e vem da entrada e segurava-as para dar passagem a 2 mulheres que adentraram o saguão. Uma delas era uma senhora de meia-idade de ar exigente, com um lamentável chapéu roxo florido.
e outra era uma menina alta, vestida com uma elegância discreta, devendo ter uns 17, 18 anos, de cabelos longos e lisos. Bessie Sedgwick se recompôs, deu uma meia volta abrupta e voltou para o elevador. Vendo que Miss Marple entrava também, aproveitou para desculpar-se. Desculpe, quase esbarrei na senhora. Tinha uma voz cálida e amigável, mas me lem... Tinha uma voz cálida e amigável. Mas me lembrei que eu esqueci de uma coisa. Parece estranho, mas não é. Segundo andar, anunciou o assessorista. Miss Marple sorriu, aceitando as desculpas, saiu do elevador e caminhou lentamente em direção ao quarto, revolvendo na cabeça diversos pequenos problemas sem importância, como era seu costume. Por exemplo, o que Lady Sedgwick havia acabado de dizer era mentira. Ela mal subira ao quarto quando lembrou que tinha se esquecido de uma coisa, se é que havia alguma verdade nessa declaração, e teve que descer para ir atrás dessa coisa. Ou será que ela descera para procurar ou se encontrar com alguém? Mas, nesse caso, o que ela vira ao abrir a porta do elevador e assustara e abalara, fazendo-a voltar imediatamente para o elevador e subir. Assim, não se encontraria com a pessoa que acabara de ver. Deviam ser as duas recém-chegadas, a senhora de meia-idade e a menina. Mãe e filha? Não pensou Miss Marple. Mãe e filha, não. Mesmo no Bertrand, pensou alegremente, Miss Marple podem acontecer coisas interessantes. Final do capítulo 2, gente. Aqui a gente já tem, né, algumas coisas interessantes, ó. A gente começou lá com aquele senhor Luscombe, né, que estava se hospedando lá. Conhecemos alguns funcionários do hotel. Conhecemos aí essa Lady Selina também, que meio que fica ali porque o hotel é uma das senhoras que o hotel meio que dá um valor especial para que tenha meio que essa ambientação que eles buscam pro hotel. A Miss Marple, né, que é a nossa detetive, e temos aí essa misteriosa Bessie Sedgwick, né? Achei ela bem misteriosa. Mas enfim, vamos aí acompanhando. Pelo livro nós estamos na página 29, tá, gente? Mas estou lendo aqui no Kindle. Então vamos lá. Vamos lá. Capítulo 3. Começa com diálogo, tá, gente? O coronel Luscombe está? Era a mulher do chapéu roxo no balcão da recepção. A senhorita Gourish sorriu, receptiva, e um funcionário que estava à disposição foi imediatamente despachado, mas não precisou ir muito longe, pois o coronel Luscombe apareceu na sala nesse momento e veio até onde eles estavam. Como vai, senhorita Carpenter? Como vai, senhora Carpenter? Ele apertou a mão dela educadamente e virou-se para a moça. Minha querida Elvira, pegou-lhe as mãos de maneira afetuosa. Que maravilha, esplêndido. Vamos nos sentar. Conduziu-as para as poltronas e as acomodou. Que maravilha, repetiu. Esplêndido. Era visível o esforço que fazia, assim como a falta de naturalidade. É isso que eu pensei. Não podia dizer que maravilha a vida toda. E as duas não ajudavam. Elvira sorria docemente. A senhora Carpenter deu uma risadinha sem sentido, alisando as luvas. Fizeram boa viagem? Sim, obrigada, respondeu Elvira. Não teve nevoeiro? Oh, não. Nosso voo estava 5 minutos adiantado, disse a senhora Carpenter. Sim, bom, muito bom, falou o coronel Luscombe. Espero que gostem do hotel. Oh, tenho certeza de que é ótimo, comentou a senhora Carpenter, com entusiasmo. Gente, peraí, deixa eu ver se eu tô falando errado, se é senhorita ou senhora. Acho que é senhorita. Não, senhora. Tá certo. Comentou a senhora Carpenter com entusiasmo, olhando em volta. Parece muito confortável. Bem adequado, disse o coronel como se desculpando. Cheio de gente velha, sem danças, nem nada parecido. Imagino, disse Elvira, olhando em volta de modo inexpressivo. De fato, era difícil relacionar o Bertrand com dança. Um hotel cheio de gente velha, repetiu o coronel Luscombe. Deveria ter levado vocês para um lugar mais moderno, talvez. Não sou muito entendido dessas coisas. Aqui está ótimo, disse Elvira delicadamente. São só 2 noites, continuou o coronel Luscombe. Imaginei que vocês desejariam ir ao teatro hoje à noite. Escolhi uma peça, um musical. Pronunciou a palavra meio em dúvida, como se não soubesse se estavam utilizando o termo certo. Let's down you hand girls. O que vocês acham? Acho ótimo, exclamou a senhorita Carpenter. Vai ser um prazer, não é, Elvira? Certamente, respondeu Elvira de maneira seca. E que tal um jantar no Savoy, depois?
Novas exclamações da parte da senhorita Carpenter, o coronel Luscombe lançando um olhar furtivo a Elvira. Animou-se. Ela devia estar satisfeita, pensava ele, embora determinada a demonstrar somente uma polida aprovação na presença da senhorita Carpenter, e eu não a culpo por isso, disse consigo. Em seguida, dirigiu-se à senhora Carpenter. Gostaria de ver o quarto de vocês? Ver se está tudo bem? Oh, tenho certeza de que vai estar tudo bem. Bom, se vocês não gostarem de alguma coisa, podemos dar um jeito. Sou muito conhecido aqui. A senhorita Coleridge, que estava na recepção, acolheu-os com simpatia. Quartos 28 e 29 com banheiro contíguo. Vou subir. Gente, eu não sei se vocês conhecem o que é banheiro contíguo, tá? Eu faço muita foto em casa, mas banheiro contíguo é um banheiro compartilhado, digamos assim. Ele é bem do ladinho, né? De um e antes do outro, que aí conecta, ele fica no meio de dois quartos. E aí. Pera aí. Isso mesmo. Vamos lá. Vou subir e abrir as malas, anunciou a senhora Carpenter. Você pode ficar, Elvira, para bater um papinho com o coronel Luscombe. Boa estratégia, pensou o coronel Luscombe. Um pouco óbvia, talvez, mas de qualquer maneira conveniente. Embora não soubesse o que ia conversar com Elvira, era uma moça muito educada, mas o coronel não estava acostumado com moças. Sua esposa morrera no parto e a criança, um menino, havia sido criada pela família dela, enquanto uma irmã mais velha veio tomar conta da casa. Seu filho se casou e foi morar no Quênia. Os netos tinham 11, 5 e 2 anos e meio agora, e haviam se divertido muito na última visita, com jogos de futebol e conversas sobre ciência espacial, trens elétricos e cavalgadas na perna do avô. Fácil. Mas uma moça... O coronel Luscombe perguntou a Elvira se ela aceitava uma bebida, e a propôs uma soda de limão, uma gengibirra ou laranjada, mas Elvira se antecipou. Obrigado. Gostaria de um gin e vermute. Ele querendo dar laranja, suco, e ela pediu uma bebida alcoólica. O coronel olhou-a com desconfiança. Imaginava que meninas, quantos anos ela teria? 16, 17? Não bebessem gin e vermute. Mas tranquilizou-se, supondo que Elvira saberia o que é certo e o que não é socialmente. Pediu um gin com vermute e um xerez seco. Limpou a garganta pigarreando e perguntou: como foi na Itália? Foi ótimo, obrigado. Então a gente já sabe, né, que essa Elvira, ela tem aparência de jovem, né, mas é uma adulta, não é uma adolescente. Como foi na Itália? Foi ótimo, obrigada. E esse lugar onde você ficou, a tal Contessa, como é? Como é mesmo o nome dela? Não era rigorosa demais, não? Sim, ela é bem severa. Mas não deixei que isso me atrapalhasse. O coronel olhou para Elvira sem saber direito se a resposta dela era ambígua. Lamento que não nos conheçamos tão bem quanto deveríamos, disse o coronel Luscombe, gaguejando um pouco, mas com mais naturalidade do que antes. Uma vez que, além do seu tutor, sou seu padrinho. É difícil para mim, sabe? Difícil para um sujeito velho como eu saber o que uma moça deseja, pelo menos, quer dizer, saber o que é bom para uma moça. Escola e depois a escola de aperfeiçoamento, como se dizia na minha época. Mas agora acho que tudo é mais sério. Carreira, emprego, todas essas coisas. Precisamos conversar sobre isso um dia. Você deseja fazer alguma coisa específica? Acho que eu vou fazer um curso de secretariado, disse Elvira sem entusiasmo. Ah, você quer ser secretária? Não faço questão. Mas então, é só para começar, explicou Elvira. O coronel Luscombe teve uma estranha sensação de hostilidade por parte dela. Esses meus primos, os Melford, você acha que gostaria de morar com eles? Caso contrário, acho que sim. Gosto bastante da Nancy. E a prima, Mildred, é uma graça. Combinado, então? Sim, pelo menos por enquanto. Luscombe não sabia o que dizer. Enquanto pensava, Elvira falou. Suas palavras foram simples e diretas. Há algum dinheiro para mim? Novamente, o coronel Luscombe demorou um pouco para responder, olhando pensativo para Elvira. Sim, há bastante dinheiro. Mas você só vai receber quando fizer 21 anos. Com quem ele está agora? O coronel sorriu. Gente, será que essa é uma filha perdida dele? Pode ser, né? Está guardado no banco. Uma certa quantia é deduzida todo ano para pagar a taxa de manutenção e sua educação. E o senhor não é o responsável? Um dos responsáveis. Somos 3.
O que acontece se eu morrer? Pare com isso, Elvira. Você não vai morrer. Que ideia. Espero que não. Mas nunca se sabe, não é? Na semana passada caiu um avião e todo mundo morreu. Bom, isso não vai acontecer com você, disse Luzcombe com firmeza. O senhor não tem como saber, insistiu Elvira. Fiquei curiosa pensando em quem herdaria meu dinheiro se eu morresse. Não tenho a mínima ideia, exclamou o coronel irritado. Mas por que você está me perguntando isso? É um assunto interessante, respondeu Elvira pensativa. Fico me perguntando se alguém ganharia alguma coisa com a minha morte. Francamente, Elvira, essa conversa não leva a lugar nenhum. Não sei por que você pensa essas coisas. São só divagações, para conhecer os fatos. Você não está pensando na máfia, não é? Claro que não. Mas me pergunto quem ficaria com meu dinheiro se eu fosse casada. Seu marido, suponho. Mas realmente, o senhor tem certeza? Não, não tenho certeza de nada. Depende do que foi estipulado no fideicommício. Gente, que palavra é essa? Fidei. Gente, vou falar devagar, porque eu nunca li essa palavra. Fideicomisso. Aqui está dizendo que é. Deixa eu ver. Tipo uma transferência de bens. Tipo um testamento. Tá. Mas você não é casada. Por que se preocupar com isso? Elvira não respondeu. Parecia imersa em pensamentos. Finalmente saiu do trânsito e perguntou. O senhor vê como... Você vê muito a minha mãe? Às vezes. Não muito. Onde ela está agora? Viajando. Viajando aonde? França? Portugal? Não sei direito. Ela nunca teve vontade de me ver? Ah, então ele conhece a mãe dela. Entendi. Será que é a Bess? Pode ser, né? Vamos lá. Vou repetir aqui. Pela França ou Portugal, não sei bem. Ela nunca teve vontade de me ver? O límpido olhar da moça encontrou o de Luzcombe. Ele não sabia o que responder. Seria a hora de dizer a verdade ou deveria responder vagamente? Ou largar uma boa mentira? Que é que se responde a uma menina que faz uma pergunta de tal simplicidade, quando a resposta é da maior complexidade? O coronel falou desconsolado. Não sei. Os olhos de Elvira o examinaram gravemente. Luzcombe sentiu-se totalmente constrangido. Estava atrapalhando tudo. A pequena deveria estar imaginando, evidentemente estava imaginando, qualquer moça o estaria. Você não deve pensar, começou ele. Quero dizer, é difícil de explicar. Sua mãe, bem, ela é diferente de... Elvira abanava a cabeça energicamente. Eu sei, estou sempre lendo a respeito dela nos jornais. É uma pessoa muito diferente das outras, não é? Acho que ela é mesmo uma pessoa maravilhosa. É verdade, concordou o coronel. É a pura verdade. É uma pessoa maravilhosa. Fez uma pausa, depois prosseguiu. Mas uma pessoa maravilhosa, com frequência, excitou, continuando depois. Nem sempre é uma felicidade a gente ter por mãe uma pessoa maravilhosa. Pode acreditar no que digo, porque é a verdade. O senhor não gosta muito de dizer a verdade, gosta? Mas acho que o que disse agora é a verdade. Quedaram-se os dois a olhar as duas folhas da grande porta de vai-vem, com ferragens de latão que levava para o mundo lá fora. De repente, as portas abriram com violência. Uma violência inusitada no Bertrand Hotel. Um rapaz entrou, dirigindo-se à recepção. Usava um casaco preto de couro. Sua vitalidade era tanta que, por contraste, o Bertrand adquiriu uma atmosfera de museu. As pessoas em redor eram como que relíquias de outra era, incrustadas de poeira. O moço inclinou-se para Miss Gorge e indagou. Lady Sedgwick está hospedada aqui? Miss Gorge não mostrava, no momento, seu sorriso de boas-vindas. Com um olhar duro, respondeu. Está. Depois, com definida má vontade, estendeu a mão para o telefone. O senhor quererá... Não, disse o rapaz. Quero só deixar um bilhete. Tirou o bilhete de um bolso do casaco de couro e fez deslizar sobre o mogno do balcão. E só queria saber se era mesmo esse hotel. Havia uma leve incredulidade na voz dele, enquanto olhava em torno de si e depois se voltou para a entrada. Seus olhos passaram indiferentes por entre as pessoas que estavam sentadas. Passaram por sobre Luzcombe e Elvira, e Luzcombe sentiu de repente uma cólera inesperada. Diabos o levem, pensou consigo. Elvira é uma pequena bonita. Elvira é uma pequena bonita. Quando eu era novo, sempre enxergava uma moça bonita, especialmente no meio de todos esses fósseis. Mas o moço parecia não ter olhos interessados em garotas bonitas. Virou-se para a recepção e perguntou, erguendo ligeiramente a voz, como para chamar a atenção da Miss Gorge.
Qual é o número do telefone daqui? Não é 1129? Não, respondeu Miss Corus. É 3925. Regente? Não, Mayfair. O rapaz agradeceu com um movimento de cabeça, em seguida caminhou rapidamente para a porta e saiu, abanando as duas folhas atrás de si com aquela mesma característica explosiva que mostrara ao chegar. Parecia que todos tomavam fôlego e encontravam dificuldade em retornar ao que conversavam antes. Bem, disse o coronel Luscombe meio sem jeito, como se lhe faltassem palavras. Com efeito, esses moços de hoje. Elvira sorria. O senhor não o reconheceu? Perguntou. Sabe quem é? Falava num tom levemente respeitoso ao lhe passar a informação. Ladislau Malinow. Gente, difícil esses nomes, gente. Meu Deus. Vamos lá. Ladislau Malinowski. Ah, aquele sujeito. O nome era, em verdade, vagamente familiar ao coronel Luscombe. Corredor de automóvel. Isso mesmo, foi campeão mundial 2 anos seguidos. No ano passado deu uma batida séria, quebrou uma porção de ossos, mas acho que já está correndo de novo. Levantou a cabeça para escutar. É de corrida o carro que ele está dirigindo agora. O ronco do motor vindo da rua penetrara no interior do Bertrand. O coronel Luscombe percebeu que Ladislau Malinowski era um dos heróis de Elvira. Bem, pensou ele, melhor isso do que um desses cantores populares ou um desses cabeludos Beatles, ou que outro nome tem. Luscombe era muito antiquado nas suas opiniões sobre rapazes. As portas de vai e vem abriram-se novamente. Elvira e o coronel olharam-na com certa ansiedade, mas o Bertrand revertera ao normal. Quem entrava era apenas um idoso clérigo de cabelos brancos. Ficou por momentos olhando em redor, com a expressão levemente intrigada, como se não conseguisse lembrar onde estava. E como é que chegara ali? Aliás, essa experiência não representava uma novidade para o cônego Pennefather. Acontecia-lhe em trens, quando de repente não se lembrava de onde viera, para onde estava indo, nem por quê. Acontecia-lhe quando caminhava na rua, acontecia-lhe ao se ver sentado à mesa de um comitê. Já lhe acontecera quando, sentado na sua poltrona no coro da catedral, não sabia dizer se já pregara ou não o seu sermão. Provavelmente é Alzheimer, né, gente? Creio que conheço aquele velhote, disse Luscombe, olhando atento o cônego. Quem será mesmo? Acho que se hospeda aqui com frequência. Abercrombie, assediar com Abercrombie. Não, não é Abercrombie. Embora se pareça com Abercrombie. Elvira olhou sem interesse para o cônego Pennefather. Comparado com um campeão de corridas, não tinha o menor encanto. Ela não se interessava por nenhuma espécie de padres, embora, desde quando estava na Itália, confessasse certa admiração pelos cardeais, que pelo menos eram pitorescos. O rosto do cônego Pennefather se iluminou, e ele se pôs a abanar a cabeça, satisfeito. Descobrira onde estava. No Hotel Bertrand, claro, de onde vinha passar a noite, a caminho de... A caminho de onde? Shedmaster? Não, não vinha de Shedmaster. Ia para... Claro, para o congresso em Lucerna. E caminhou felicíssimo para o balcão da recepção, onde foi calorosamente cumprimentado por Miss Corus. Que prazer revê-lo, cônego Pennefather. Está com ótima aparência. Obrigado, obrigado. Tive um resfriado forte essa semana, mas já passou. A senhora me reservou um quarto. Será que eu escrevi? Miss Corus o tranquilizou. Escreveu, sim, cônego Pennefather. Recebemos sua carta. Reservamos para o senhor o quarto número 19, o mesmo em que esteve da última vez. Obrigado, obrigado. Olhe, deixe ver. Quero ficar com um quarto por 4 dias. É verdade que estou viajando para Lucerna e ficarei fora uma noite, mas por favor não alugue o quarto a outro. Quero deixar aqui a maior parte da minha bagagem e só levo para a Suíça uma maleta. Será que há alguma dificuldade nisso? Novamente, Miss Corrig o tranquilizou. Não há o menor problema. Na sua carta, o senhor já tinha explicado claramente. Outra pessoa talvez não houvesse empregado a palavra claramente, amplamente seria mais próprio, dada a minúcia da carta. Com todas as suas inquietações pacíficas, o cônego Pennefather deu um suspiro de alívio e foi levado, junto com sua bagagem, para o quarto número 19. No quarto número 28, Miss Captain tirara da cabeça a sua coroa de violetas e estava arrumando com cuidado a camisola em cima do travesseiro na cama. Ergueu os olhos quando Elvira entrou.
Ah, cá está você, meu bem. Quer que eu te ajude a desarrumar a mala? Não, obrigado, disse Elvira com polidez. Não vou desarrumar quase nada. Qual dos quartos você prefere? O banheiro fica entre os dois. Eu disse a eles que pusesse a sua bagagem no quarto mais afastado. Creio que esse aqui é um pouco barulhento. Muita gentileza sua, disse Elvira na sua voz inexpressiva. Tem certeza de que não quer ajuda? Não, obrigado, eu não preciso mesmo. Acho que vou tomar um banho. Sim, me parece uma boa ideia. Quer tomar o seu banho antes de mim? Prefiro acabar minha arrumação primeiro. Elvira fez sinal que sim. Dirigiu-se ao banheiro contigo, fechou a porta atrás de si e correu os ferrolhos. Foi até o quarto, abriu a maleta e jogou algumas roupas em cima da cama. Despiu-se então, enfiou um hobby, foi para o banheiro e abriu as torneiras. Voltou ao quarto e sentou-se na cama junto ao telefone. Escutou um momento para prever interrupções. Depois, levantou o fone. Fala do quarto 29. A senhora quer ligar para o regente 1129, por favor? Que ligação foi essa, hein, gente? Acabou o capítulo 3. Eu ia até parar aqui, mas como ainda não se passou muito além do que eu pretendia ler, e eu errei feio de cálculo nesse livro, não vai ser em duas nem três leituras que a gente vai finalizar. Eu vou ler mais um pouquinho para deixar um pouquinho adiantado aqui, né? Eu vou ler o capítulo 4, e aí ele é até um pouquinho grande, mas eu vou ler ele e aí a gente finaliza nele, tá bom? Bora lá, pessoal, capítulo 4. Dentro do recinto da Scotland Yard realizava-se uma reunião. Tudo fazia crer que era uma reunião informal. 6 ou 7 homens sentavam-se à vontade em torno de uma mesa, e cada um daqueles 6 homens era uma autoridade no seu ramo. O assunto que prendia a atenção desses defensores da lei era um problema que assumira terrível importância nos últimos 2 ou 3 anos. Referia-se a um setor criminal cujo sucesso dava motivo a enormes preocupações. Os roubos em grande escala aumentavam sempre: assaltos a bancos, roubos do dinheiro das folhas de pagamento, desvios de remessas de joias registradas pelo correio, assaltos a trens. Quase não se passava um mês sem que um golpe espantosamente atrevido fosse tentado e levado a cabo em pleno êxito. Ocupava a cabeceira da mesa, na presidência, Sir Ronald Graves, comissário assistente da Scotland Yard. Como era seu costume, Sir Ronald escutava mais do que falava. Não estavam sendo apresentados relatórios oficiais, como seria da rotina ordinária de trabalho do CID. Aquela era uma conferência de alto nível, um encontro geral de ideias entre homens que encaravam o problema sob pontos de vista levemente discordantes. Sir Ronald Graves correu lentamente os olhos pelo seu pequeno grupo e depois fez um sinal de cabeça ao homem do outro extremo da mesa. Bem, Tapai, está entre aspas, tá, gente? Bem, Tapai, disse ele, queremos ouvir alguma das suas rudes piadas. O homem que chamavam Papai era um inspetor-chefe Fred Dave. Sua aposentadoria não demoraria a vir e ele aparentava mais idade do que realmente tinha. Daí o apelido de Papai. Eu não sei se escreveram errado ou se essa pessoa que falou Tapai tem algum tipo de coisa na fala. Mas aqui estava escrito Papai e aí embaixo eles estão falando que o apelido é Papai. Vamos continuar. Tinha uma vasta, aconchegante presença e uma expressão tão bondosa e condescendente que muitos criminosos se haviam sentido desagradavelmente surpreendidos ao descobrirem que ele era um homem muito menos bem-humorado e crédulo do que aparentava. Vamos, papai, diga sua opinião, falou outro inspetor-chefe. A coisa cresceu muito, disse o inspetor-chefe Dave com um suspiro fundo. Cresceu muito, e talvez ainda esteja crescendo. Você quer dizer que cresceu numericamente, não é isso? É sim. Outro dos homens, Consdoc, de rosto inteligente, astuto, olhar vivo, interrompeu. E o senhor acha que isso para eles é vantagem? Sim e não, respondeu papai. Pode ser até um desastre, mas o diabo é que até agora eles têm mantido tudo muito bem controlado. O superintendente Andrews, um homem louro, franzino de expressão sonhadora, disse pensativo. Sempre acreditei que essa questão de volume é muito mais importante do que em geral se pensa. Vejam, por exemplo, um sujeito que opera sozinho. Se o negócio é bem dirigido e do tamanho certo, o lucro é infalível. Mas se abre filial, cresce, aumenta o pessoal, é possível que de repente a coisa adquira o tamanho errado e degringole.
Acontece o mesmo com uma grande cadeia de lojas ou com o império industrial. Se for suficientemente grande, dá resultado. Mas se não for bastante grande, fracassa. Tudo tem que ser do tamanho certo. Quando é do tamanho certo e bem dirigido, não tem quem segure. E de que tamanho você acha? E de que tamanho acha você que é esse negócio? Indagou rispidamente Sir Ronald. Maior do que a princípio julgamos, respondeu Comstock. O inspetor McNewy, homem de aparência dura, comentou: Está crescendo, sim, papai. Papai tem razão. Está crescendo sempre. Talvez seja uma boa coisa, disse Davy. Pode crescer um pouco depressa demais, então sair dos trilhos. A questão, Sir Ronald, interveio McNews, é saber quem é que a gente pode pegar e quando. Há uma boa dúzia deles que a gente pode pegar, respondeu Comstock. O pessoal do Harris anda metido nisso, nós sabemos. Há um pontinho muito bem montado no caminho de London e uma garagem em Epsom, uma taverna perto de Maidenhead e uma granja em Great Norton Road. E vale a pena pegar algum deles? Acho que não. Tudo é peixe miúdo. Elos, apenas elos dispersos da corrente. Um local onde reformam carros e os repõem rapidamente em circulação. Uma taverna respeitável onde se recebem e transmitem recados. Uma loja de roupas de segunda mão onde um camarada pode mudar de aspecto. Um costureiro de teatro da West End, também muito útil. É tudo gente alugada, muito bem paga, mas na verdade não sabem de nada. O sonhador superintendente Andrews falou de novo. Nós lutamos contra gente muitíssimo inteligente, e ainda não chegamos nem perto deles. Conhecemos alguns de seus auxiliares e nada mais. Como eu disse, o bando de Harris está metido na coisa, e Marcus cuida da parte financeira. Os contatos do estrangeiro procuram Weber, mas Weber é apenas um agente. Não temos nada de concreto contra nenhuma dessas pessoas. Sabemos que todos eles dispõem de meios para entrar em contato uns com os outros e com as diferentes ramificações do grupo, mas não sabemos exatamente como o conseguem. Nós o vigiamos e os seguimos, e eles sabem que os vigiamos. O escritório central há de estar em algum lugar. O que queremos apanhar são os planejadores. Comstock interveio. É como uma rede gigante. Concordo que deve haver em qualquer parte uma sede de operações. Um local onde se planeja, detalha e encaixa cada operação. Em algum lugar, alguém bola tudo e prepara um roteiro para a operação mala postal ou operação trem pagador. São essas pessoas que temos de apanhar. É possível que nem vivam no nosso país, observou papai em voz baixa. Sim, também me atrevo a dizer que talvez nem morem aqui. Talvez morem num iglu, numa tenda em Marrocos ou num chalé na Suíça. Eu não acredito nesses supercérebros, disse McNeil abanando a cabeça. Só funcionam em romances. Tem que haver um cérebro, é claro, mas não acredito num supercriminoso. Por mim, o que eles têm é uma habilíssima junta de diretores com planejamento central e um presidente. Deram com algum processo bom e estão sempre melhorando de técnica. Apesar disso, sim, animou o Sir Ronald. Gente, eu tenho um sobrinho chamado Ronald e ele tá nesse momento me mandando mensagem aqui no WhatsApp, meu celular tá piscando. E eu tô aqui falando de um personagem com o nome dele. Vamos lá. Mesmo num grupo compacto e reduzido, deve haver entre eles os dispensáveis, o que eu chamo princípio do trenó russo. De vez em quando, se acham que estamos pisando os calcanhares deles, jogam-nos um dos seus, um dos que podem dispensar. Realmente, isso é realmente real. Admiro eles se atreverem a tanto. Não será arriscado demais? Realmente, né? Porque essa pessoa pode entregar tudo. Imagino que a coisa poderia ser feita de tal modo que nem mesmo aquele que foi jogado fora compreendesse o que o haviam atirado do trenó. Ele deve pensar apenas que caiu e ficará calado porque pensará que vale a pena calar-se. E valerá a pena mesmo. Eles dispõem de muito dinheiro e podem se dar ao luxo de serem generosos. Cuidam da família se o camarada tem família enquanto ele está preso. Possivelmente até lhe pagam a fuga, até lhe preparam a fuga. Tem havido muito desses casos, diz Comstock. Deixa eu beber uma água, gente. Voltei. A meu ver, interveio Sir Ronald, não nos adianta muito insistirmos nas nossas especulações. Dissemos sempre a mesma coisa. McNeil riu. E que é que o senhor deseja que a gente faça? Bem, Sr. Ronald ficou a pensar por um momento e depois falou lentamente.
Nós todos estamos de acordo nos pontos principais. Concordamos na nossa diretiva principal a respeito do que devemos fazer. Acho que valeria a pena fazermos um inventário de pequenas coisas, as coisas sem muita importância, mas que têm em si algo de inusitado. É difícil de explicar a que me refiro, mas lembro aquele detalhe do caso Culver, alguns anos atrás. Uma mancha de tinta, estão lembrados? Uma mancha de tinta em torno de um buraco de rato. Para que um sujeito haveria de esvaziar uma garrafa de tinta num buraco de rato? Não parecia importante. Era difícil de se obter uma resposta. Mas quando obtivemos essa resposta, estávamos no caminho certo. E isso, mais ou menos, o tipo de pesquisa em que estava pensando. Procurarmos coisas singulares. Não tenho medo de contar se derem com alguma circunstância que lhe pareça fora do comum, insignificante, talvez mais irritante, porque não combina com o resto. Vejo que papai concorda. Concordo 1000%, disse o inspetor-chefe. Dave, vamos, rapazes. Tratem de aparecer com alguma novidade, nem que seja um homem na rua com um chapéu esquisito. Não houve resposta imediata, todos pareciam um pouco incertos e excitantes. Vamos lá, disse papai. Você é o primeiro a me arriscar. Talvez seja apenas um casinho engraçado, mas vale a pena contar. O assalto no London e Metropolitan Bank, agência de Carmody Street, lembra-se? Uma lista completa de números, cores e marcas de carro. Fizemos um apelo à população para se manifestar. E o pessoal atendeu. E como atendeu? Cerca de 150 ligações e todas enganosas. Depois de muita triagem, chegamos à conclusão de que 7 carros tinham aparecido pelos arredores do banco. E qualquer um deles poderia estar ligado ao assalto. Sim, disse Sir Ronald. Continue. Havia um ou dois que não conseguimos identificar. Deviam ter as placas trocadas. Nada de especial nisso. Acontece frequentemente. A maioria acaba sendo descoberta. Vou dar apenas um exemplo. O Morris Oxford, sedã preto, número CMG 256, apontado por um oficial de justiça. Segundo ele, estava sendo dirigido pelo meritíssimo juiz Ludgrove. Papai olhou em torno. Os outros o escutavam, mas sem interesse visível. Eu sei, continuou papai. Informação tola, como sempre. O juiz Ludgrove é fácil de notar, principalmente porque é feio como a necessidade. Bem, mas não se tratava do juiz Ludgrove, porque nessa hora ele estava no tribunal e ele possui o Morris Oxford, mas a placa do carro não é CMG 256. Tornou a olhar para os outros. Já sei, vocês vão dizer que não há nada de especial nisso. Mas sabem qual era o número do carro? CMG 265. Parecidíssimo, não é? O tipo do erro em que a gente pode cair quando tenta recordar a placa de um carro, não? Desculpe, disse Sir Ronald, mas não vejo exato como veio o inspetor-chefe Dave. Não há propriamente nada para se ver, não é? Apenas registre-se a semelhança com um carro verdadeiro. 265-256 CMG. É uma coincidência curiosa que exista um carro Morris Oxford da mesma cor, com o mesmo número na placa, apenas com um algarismo invertido. E na direção um homem parecidíssimo com o proprietário. Você quer dizer, então, só uma diferençazinha de algarismo, um engano deliberado de hoje. Ou, pelo menos, parece ser. Desculpe, Dave, mas ainda não vi aonde você quer chegar. Ah, não pretendo chegar a nenhuma conclusão especial. Temos um carro Morris Oxford, placa CMG 265, passando pela rua 2 minutos e meio depois do assalto ao banco. E nele um oficial de justiça reconhece o juiz Ludgrove. Você estará querendo dizer que era realmente o juiz Ludgrove? Ora, vamos, Dave. Não estou insinuando que era o juiz Ludgrove, nem que ele esteja envolvido num assalto a banco. Ele estava hospedado no Hotel Bertrand. Chegou, gente. Eu estava aqui me perguntando aonde que isso ia conectar. Eu sabia que iam conectar alguma coisa. E, gente, eu tô amando esse capítulo, tá? Porque parece que a Agatha deu uma pausa assim, na apresentação do hotel e dos personagens principais. Veio pra cá. Tá muito filme isso aí. Avançou pra uma coisa que vai conectar com o que vai acontecer no hotel. Gostei muito. Tô gostando muito desse livro, na verdade. Daqui a pouco eu vou falar isso. Vamos lá. Ele estava hospedado no Hotel Bertrand, em Pont Street, e no momento exato do roubo achava-se no tribunal. Tudo isso ficou mais do que provado. O que eu digo é que o número e a marca do carro, mais identificação por um oficial de justiça, que conhece muito bem o velho Ludgrove, é uma coincidência que deve significar alguma coisa. Mas, pelo que se viu, não significa nada. É pena.
Comstock mexeu-se pouco à vontade. Houve outro caso semelhante a esse quando se deu o roubo na joalharia de Brighton. Tratava-se de um velho almirante, creio eu. Esqueço o nome dele agora. Segundo a mulher que o identificou, ele estava presente no local. E não estava? Não, estava em Londres naquela noite. Tinha vindo para um desses jantares comemorativos da Marinha. Hospedou-se no clube? Não, num hotel. Acho que o mesmo lugar que você mencionou há pouco, papai. Bertrand, não é isso? Lugar sossegado, frequentado por vários desses velhos oficiais reformados. Hotel Bertrand. Repetiu pensativo o inspetor-chefe Dave. Nossa, ai gente, como eu queria ler mais. Meu Deus, como eu queria ler mais. Mas o próximo capítulo, ele é bem grande, tem até uma separação aqui. Dentro do próprio capítulo tem subcapítulos, ele é enorme. E eu tenho uma reunião daqui a 8 minutos, então não vou conseguir continuar lendo aqui pra vocês. Mas, gente, eu gostei muito desse início do livro. Meu Deus, me surpreendeu demais. Demais. A Agatha Christie realmente é diferenciada. Nossa, gente, a gente leu até a página 47, tá bom? Vou colocar aqui na descrição também. E eu vou contar pra vocês. Que livro bom. Nossa, eu quero terminar a reunião e voltar aqui pra ler. Que eu vou querer devorar esse livro. Mas vamos lá, vou postar agora. Não deve demorar uns 10 minutinhos, então deve sair fácil. Já dá 18 horas do dia 30 de abril. Então, esse projeto de leitura era para abril, né? A gente vai passar e vai entrar maio com ele, mas eu comecei em abril, então tá valendo, tá? Tá valendo, gente. Não esqueçam, se vocês gostaram dessa leitura e quiserem conhecer outras obras da Agatha Christie, eu coloquei lá no Lidos do Lucas todo mundo e os livros que cada um leu, tá? Porque eu fui o último. Mas é isso, pessoal. Vou encerrar aqui logo que eu preciso postar. Um abraço e até a próxima leitura.